Miguel Stedley, toda quinta-feira, ele traz aqui para a gente também as principais movimentações políticas da semana. Então, assim, para qual ponto precisamos ficar de olho, devemos ficar de olho para acompanhar o que vai ser esse ano eleitoral de 2022. Eu peço para que você traga essas informações agora aqui para a gente, Miguel, por favor. Vamos lá, o nosso tricô, né, de quintas-feiras. Começando pelo bolsonarismo, Thalita, na semana passada, o Planalto ficou muito empolgado com as últimas pesquisas. Ainda que elas apontassem que o Lula permanece na liderança, há uma percepção de que há uma melhora, há uma diminuição da rejeição de Bolsonaro, independente das pesquisas, e há crescer um pouco a popularidade dele, ou a intenção de votos, enfim. Mesmo a Poder 360, que mostra uma estagnação dos números, os últimos 3 levantamentos deles vão indicando nessa tendência. E a justificativa deles era o Auxílio Brasil, uma percepção de melhora na economia, e agora, com a crise na Ucrânia, a tendência é que a economia brasileira vai sofrer muito, porque, primeiro, a Rússia é um grande produtor de petróleo, segundo, a Arábia Saudita é apoiadora da Rússia, e nós, desgraçadamente, desde o governo Temer, temos os preços dos combustíveis vinculados ao mercado internacional. Então, o barril do petróleo vai disparar, a gasolina vai disparar e vai distribuir isso para os outros preços. Então, o grande problema, o grande inimigo que o governo Bolsonaro considera, que é a inflação, vai aumentar. Então, isso está pondo o Planalto também em chamas nessa semana. Por outro lado, esse sinal amarelo acendeu também no PT. Né? O Lula, inclusive, fez umas falas mais duras internamente essa semana, do tipo, olha, gente, vamos calçar a sandália da humildade, vamos pôr o pé no chão. Não tem nada ganho. E que justiça seja dita, o Lula tem dito isso faz muito tempo. Né? A gente não pode computar soberba ao Lula em si, mas havia esse clima de já ganhou em deputados, em dirigentes do partido, etc. E, a princípio, o que os dirigentes e economistas do PT têm atentado é essa possibilidade que o Bolsonaro aplique um pacote de bondades na economia, crédito para microempreendedores individuais, pequenas e médias empresas, isenção de dívidas do financiamento estudantil, estão estudando de transporte coletivo também, seriam acenos para a classe média com imposto de renda, que poderiam melhorar a imagem do Bolsonaro e dar uma recuperação na economia. Então, hoje, agora, o que isso muda no cenário? Qual é a leitura que o PT faz? É de que o eleitor de esquerda, o eleitor mais pobre, já está a ganho. Então, há um movimento do PT de buscar quem está em disputa é o eleitor de direita. E aí vão ter acenos mais moderados. O próprio Lula teria dito que essa eleição que ele irá mais ao centro de todas as que ele disputou, por conta de que é o eleitor de centro e de centro-direita que está em disputa, não só pelo Lula, mas pelo Bolsonaro e pela a segunda via do bolsonarismo, né, a autoproclamada terceira via. Então, nesse campo, tem um pouco essa percepção. A outra novidade na esquerda, emendando, é o tema das federações, que a gente vem abordando aqui. Eu conversei com um deputado federal petista essa semana e que ele disse, olha, o clima no PT é de desânimo com a federação, isso aí subiu no telhado, nós vamos partir para outra. Tanto que o PT lançou, né, o senador Contarato ao governo do Espírito Santo, já tem incentivado a campanha do Edgar Preto aqui no Rio Grande do Sul, onde havia uma disputa em função da federação com o Beto Albuquerque do PSB, e o PT entrou meio que nesse clima, a vida que segue, vamos aliar em nível nacional, se o Alckmin quiser ir para lá, enfim, mas não faremos a federação. Ainda que há uma pressão muito grande do PCdoB e do PV para que saia a federação, mesmo sem o PSB, porque o PCdoB e o PV precisam da federação para ultrapassar a cláusula de barreira. Só que a intransigência do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, em relação à federação, e do Márcio França em São Paulo, que é o grande gerador dessa discórdia, também gerou um racha dentro do PSB. Então, há uma informação de que 11 deputados do PSB estão com medo de não se reelegerem e que cogitariam a possibilidade de saírem do partido caso a federação não saia. Além disso, João Campos, que é prefeito de Recife, que eu já havia mencionado aqui, que tinha restrições, a federação também se colocou favorável agora. Então, o PSB está dividido sobre isso. O que é o grande fator que nós temos que olhar à esquerda ou à direita? Nós vamos entrar agora na nossa montanha-russa. Por quê?
De março a abril é o prazo para a janela partidária, ou seja, para as trocas de partido sem a perda de mandato, enfim, para as novas filiações, etc. Então nós vamos ter nos próximos 30 dias uma movimentação muito intensa de parlamentares optando pelas legendas que eles consideram mais competitivas e que permitam eles se reelegerem. Então, se a federação não avançar, a gente pode imaginar, inclusive, que deputados, enfim, saiam do PCdoB, por exemplo, da Rede, que também tem a ameaça da cláusula de barreira e que discute uma possibilidade de federação com o PSOL, e a gente vai ter, com absoluta certeza, uma diminuição do PSDB. Nós vamos ter uma debandada da turma do Alckmin, que vai seguir o Alckmin para onde ele for. Nós vamos ter a debandada de deputados que são do PSDB e que querem estar na base bolsonarista e que devem ir provavelmente ao PL, né, vão se assumir como parte dessa base, talvez alguns para a União Brasil, e nós vamos ter uma possível debandada do PSDB gaúcho em direção ao PSD e a possibilidade do Eduardo Leite deixar o ninho tucano e concorrer a presidente pelo PSD. Isso já estaria quase certo, né? Mas eu vou deixar esse assunto para a próxima quinta-feira para a gente destrinchar melhor a saída de Eduardo Leite para o PSD, tá bom? Miguel, sempre informadíssimo, cheio de bastidores aqui para a gente. Muito obrigada, Miguel. Um beijo enorme, boa semana para você, bom fim de semana, né? E até quinta-feira que vem. Fiquem bem, bom final de semana, até a próxima quinta.